Gente, é muito doido quando acontece isso. Você assistir uma prévia de um filme, ler alguma crítica ou algum resumo sobre o filme e de repente quando tu assiste ele, quando tu vai ter essa experiência, o filme é totalmente diferente daquilo que você esperava, né? E aconteceu comigo isso com o filme A Sun, um filme taiwanês que você vai encontrar na Netflix, com o nome a Sun mesmo, não vai ter o título em português, que seria Um Sol. Bom, mas assim, é um filme incrível. Não à toa ele foi indicado e ganhou várias premiações, inclusive o Golden Horse, que é um festival de cinema muito importante em Taiwan. O filme é taiwanês, então acho que ele tem esse peso mais positivo ainda, porque eu amo cinema taiwanês. Quando você quer assistir drama assim de qualidade, eu sempre recuo ao cinema taiwanês. Pra mim é um dos melhores, assim, eu coloco, tá aí um cinema que tá crescendo pra caramba, uma indústria que cresce pra caramba. Aí a gente tem, claro, Nollywood, Bollywood, Hollywood principalmente, né? Porque produz menos filmes, mas tem uma distribuição muito maior que qualquer indústria. E eu acho que os filmes asiáticos, fora os filmes produzidos por Bollywood, estão ganhando o mercado aí brasileiro, ocidental, assim, de uma maneira assim que surpreende pela qualidade, né, pela narrativa excelente. E o filme A Sun é um desses que você fica, uau, que filme é esse? Porque ele é um filme dramático, o drama tá ali, é o cerne do filme, o argumento do filme é o drama de uma família que é afetada por um crime, né, digamos assim, é um incidente com um dos seus filhos, é um casal que tem 2 filhos, e aí uma coisa acontece com o filho mais novo, esqueci o nome dele, gente, peraí. Ei-ho, o filho mais novo, e Ah-ru, o filho mais velho. Um incidente acontece com o filho mais novo, o Ei-ho, ele vai preso, vai para um reformatório, passa uns 3 anos nesse reformatório, e isso abala assim, a família, né? O pai, a mãe, o filho mais velho, enfim. A namorada do filho mais novo, né? Que se descobre que está grávida, enfim. Não era um namoro, enfim, é oficial, mas ele assume essa responsabilidade. Enfim, acaba mudando toda a trajetória dessa família, né? E de certa forma acontece outras tragédias, né? Vão acontecendo e você fica, uau, meu filho, esse filme é dramático mesmo, né? Pensa em um drama, A Sun é um filme super drama. Mas eu divido o filme em 2 partes, assim, o drama e a aventura, né? O drama, que eu falei, é a coisa central do filme, mas a segunda parte, quando a Ei-ho, esqueci o nome dele, Ei-ho, sai do reformatório, aí começa a coisa da aventura, do suspense, mas o drama tá ali, tá pregado ali, mas tem uma certa coisa de aventura porque ele vai se meter em algumas confusões em decorrência até do que aconteceu com ele no passado. Esse filme ganhou o Golden Horse, por exemplo, de melhor longa-metragem, de escolha do público, que eu acho que quando tem no festival essa categoria, escolha do público, eu acho que é mais, não sei se eu posso falar palavrão por causa do YouTube, mas assim, é um dos filmes, é uma das categorias mais foda que tem, porque eu acho que o público abraçou e gostou da história e tá dando seu aval com isso. Ganhou como ator principal Shin Hai-han, que faz o pai das crianças, desses jovens, né? E que tá excepcional, gente. O cara do começo ao fim me mata o coração. Assim, se eu pudesse arrancar o coração, entregava, toma. Toma, porque meu coração é teu. O cara é de um brilhantismo de atuação excepcional. E a Samantha Coo, que é pra mim também, que faz a mãe dos garotos, pra mim, assim, ela é uma também dos personagens que mais crescem no filme e te afetam de uma maneira surpreendente. Ela não ganhou o Golden Horse, mas acho que ela ganhou outro prêmio, assim, do continente que eu não anotei, eu não lembro. Eu vi, mas não lembro mais. Quando eu li as críticas que eu falei pra vocês no começo, a maioria delas, assim, eu não vi uma que não realçaram, assim, não ressaltaram, que não deixaram de ressaltar a seguinte reflexão que o Ah-ru, o filho mais velho, ele faz, assim, que é sobre o sol, né? O sol ilumina todos, não sei o quê. As críticas
me mostraram que o filme gira em torno disso, dessa compreensão do arrow. E pra mim fazia todo sentido, porque o nome do filme é Um Sol, então pá, o sol ilumina a todos, trabalha 24 horas e ilumina a todos igualmente e tal. Mas quando você assiste o filme, tem essa vertente do sol subentendido lá, sim, essa reflexão que o filho mais velho faz. Aliás, o filho mais velho pega uma cena bem crítica do filme, que eu não vou dar esse spoiler pra vocês, porque vocês vão ter esse mesmo choque que eu tive, que eu não esperava. Por isso eu achei que a trama era centrada no filho mais novo, no crime que ele ajudou, eu comentei lá. Mas tem uma coisa que acontece com o filho mais velho que você fica em pânico. E faz todo sentido a forma como acontece. Aliás, deixa eu dizer pra vocês, porque tem a ver com suicídio. E eu gostei da maneira como a direção ou roteiristas trabalham isso, porque a gente não fica na questão do suicida. A gente fica na posição de quem recebe a notícia de um suicídio, assim, de um amigo, de um parente. Enfim, a gente fica nessa situação de tentar compreender por quê. Como a gente não percebeu, né? Qual foi o detalhe que a gente deixou passar, né? Por que ele não conversou antes com a gente, né? Com o telespectador também do filme? Por que ele não deu sinais de que isso ia acontecer? A gente pega de surpresa, assim. A gente fica meio que na posição da família também, tentando entender as razões desse evento que aconteceu. E aí eu até dei pausa e tal, e tentei refletir assim, será que é porque o pai pressionava muito ele, essa coisa dele se formar em medicina, né, da formação dele? O pai o incentivava demais. Será que foi um ambiente social, né? Você tem uma cena, por exemplo, em que o Arru tá na faculdade, sei lá, no cursinho, nem faculdade gente, ele tá num cursinho preparatório, e aí acontece um momento em que ele tá com aquela sala cheia de gente, né, sei lá, mais de 100 pessoas, e tem um momento que ele tá sozinho, e aí eu fiquei tentando resolver esse enigma, né. Ele não deixa carta, a não ser uma mensagem para uma garota da universidade, então você fica tentando entender. Ele tinha depressão, a gente não percebeu. Qual momento foi esse que a gente deixou passar o que estava acontecendo com esse jovem, né? E chega um momento do filme que eu até senti a ausência dele, né? Acho que quando o irmão sai da cadeia e fica faltando aquela pessoa, e você fica, mas se ele tivesse aqui, se ele tivesse, sabe, suportado mais um pouco, se ele tivesse aberto seus sentimentos, enfim, você tenta justificar, você tenta ajudar uma coisa que você tá impossibilitado, não só por questões de você ser o telespectador ou tá só assistindo um filme de ficção, tem isso também, mas eu acho que o filme te coloca nessa realidade, nesse choque social em relação à situação do suicídio. Bom, mas fora isso, o que eu tava falando sobre isso do sol, o que eu senti que é mais pesado no filme, e talvez coincida com essa história do suicídio até, é uma frase meio coaching que tá sempre presente no filme. Tá lá no cursinho preparatório, tá no trabalho do pai, tá no reformatório, que é a frase, eu anotei aqui: aproveite a vida e escolha seu destino. É uma frase assim bem coaching, que eu fiquei sufocada por essa frase. Eu fiquei sufocada. Toda a tragédia, todo o drama acontecendo, né? E essa frase perseguindo a gente como se fosse o nosso algoz, alguém que tá tentando enfiar uma faca na gente. Ela enfia, porque é chato mesmo. Você fica, para com isso. O mundo também é trágico. Não é tão simples assim. Aproveitar a vida. E é uma frase que tá: aproveite a vida, escolha o seu destino, e essa frase aparece justamente onde você não pode escolher o seu destino, né? Num curso, né? Numa escola, apesar da gente ter essa sensação de que a gente pode escolher qual curso fazer, por exemplo, a Hal não estava tendo essa escolha, né? O pai estava incentivando ele a seguir um determinado destino, que, enfim, ele tinha a visão dele do quanto isso poderia ser positivo para a família e tal demais, ser médico, o quanto que a gente cresce a nossa mente em relação ao status, né? Aparece também no reformatório, que é ali onde se você molda essa coisa do moralismo, dessa ideia do trabalho, da disciplina, né, social, e no trabalho, que é também outro modelador, né, de disciplina, de
onde você não tem escolha, né? Você reformatório muito menos, né? É explícito isso, e o trabalho é um daqueles momentos, assim, é um daqueles espaços onde você tem a percepção, a ideia, o sentimento de sim a liberdade de escolha, de você também não estar ali, mas as consequências são tão severas que você acaba não tendo não escolha, sabe? Você entende? Então, tipo assim, não há escolha, não há liberdade de escolha, sabe? Quando a sociedade limita isso, né? Não há essa liberdade ampla. Você está sujeito às condições sociais. E aí, por exemplo, você perde toda a sensibilidade, né? O pai tá lá fazendo um discurso sobre emotivo, porque uma tragédia aconteceu com ele, com a sua família. Ele tá se abrindo para isso, e aí um colega de trabalho, e ele é instrutor de direção, né? Cutuca ele e fala, você tá assustando as pessoas, né? E encerra logo isso, porque elas têm que voltar ao trabalho. Outra coisa que eu senti no filme em relação à história é a relação dos irmãos, né? Que eu comparei quando eu assisti no final do... Quando eu assisti não, mas quando eu cheguei no final do filme, principalmente no diálogo final que rola entre a mãe e o pai, que é aquela cena maravilhosa, que tem uma fotografia muito linda também, que é os dois se abraçando, assim, sabe? Aquele desespero e o sol lá em cima, sabe? E a direção é ótima, a gente tem que falar disso. É que eles vão fazer um passeio e caminhar um pouco no meio do mato e tal, e tá sol, mas assim, tá nublado. Sabe aquele momento que a nuvem tampa o sol? E aí, conforme o diálogo vai acontecendo, mano, as nuvens vão se abrindo e o sol vai entrando. Puta que pariu, que cena! Que cena, assistam. E aí, assim, deixa eu botar o que eu tava falando, que é a relação dos irmãos, que eu comparei muito com uma coisa que não é tão... que não é tão referido, ou você não tem uma pesquisa, tipo Freud, que fala, sei lá, do complexo de Édipo, sabe? Tipo isso, eu tenho um outro complexo, que é o dos irmãos, sabe? E a gente tem isso, algumas relações até bíblicas, referências bíblicas em relação a isso, que é, por exemplo, o mito de Caim e Abel, né, que é o mito lá da formação do mundo, do Gênesis, filhos de Eva e Adão, onde o Caim e Abel, né, você tem a competição entre dois irmãos, um é favorito, enquanto o outro não é tão favorito assim, é sempre deixado de lado, enfim, não é tão elogiado, toda aquela que vai gerar, consequentemente, os ciúmes, né, entre o irmão que é menosprezado. E lembrei também de Jacó e Esaú, né, que é uma história bíblica que fala sobre essa relação de irmãos. São irmãos gêmeos. Tem a questão da primogenitude, que é quando o irmão mais velho, que é o substituto do pai, né, nas responsabilidades ali da tribo onde eles vivem e tal. E aí o outro irmão, lembrando que eles são gêmeos, né, o Jacó vai roubar vai se aproveitar que o pai não enxerga, que tá morrendo, enfim, e vai roubar a primogenitude do seu irmão Esaú, né? Enfim, isso vai desencadear uma série de acontecimentos que só vai ser resolvida anos depois entre os dois. Mas, ou seja, os ciúmes, a coisa da primogenitude entre irmãos e tal, que é uma coisa assim, que tem você vê que tem uma referências, né, na história sobre isso. E aí eu acho que esse filme traz isso, né? Como os pais tratam melhor o irmão mais velho em detrimento do irmão mais novo. Talvez isso possa ter sido fundamental para as escolhas que o irmão mais novo teve. Pode ter sido fundamental também para os pensamentos trágicos, né, do que levou aquele irmão mais velho a tomar algumas atitudes. Enfim, a gente não sabe, é só especulação. Isso pode ter afetado o comportamento desses irmãos, né? Essa coisa da atenção paterna, de mais para um, menos para outro. Eu sei que isso fica muito mais claro nesse diálogo final, quando a mãe pergunta ao pai, dizendo: quando foi que você ajudou o Ahu, que é o irmão mais novo? E aí se prepare para fortes revelações. Beijinhos!